Olá, meus amores do sétimo ano. E aí, prontos para a nossa aula da Escola da Inteligência de hoje? Amores, pega lá o livro de vocês, os códigos da inteligência, e vamos dar continuidade à nossa lição 4, né, na aula 2, que é na página 130 do livro de vocês, que fala assim: aprendendo a ser autocrítico. Lembra que nessa lição 4 a gente está falando sobre a questão da autocrítica, né? De nós nos autoavaliarmos, tá? Para saber, assim, quem nós realmente somos, se aquilo que a gente está fazendo está certo ou não, mas no sentido de não esperar que os outros fiquem criticando, que os outros é que tem que nos elogiar ou dizer se a gente está certo ou está errado, tá? E eu acho bacana que nessa parte da lição 2 vem uma história bem interessante, que dá pra gente refletir bastante, que fala o seguinte, que uma mãe vê dois filhos, tem dois filhos assistindo televisão, né, dois irmãos, e a mãe chega na sala e fala, venham me ajudar na cozinha. Aí um dos irmãos fala, mãe, eu tô assistindo, vou não agora. Aí o outro diz, tá mãe, já tô indo, e vai. E o irmão que estava assistindo continua assistindo. Em determinado momento, aquele irmão que estava assistindo, quando olha para a cozinha, observa que tá a mãe e o irmão rindo, né? Se divertindo, né? Fazendo as tarefas da cozinha. Então, o que acontece? O irmão que estava assistindo, começa a ficar com raiva e começa a ficar pensando, minha mãe só gosta do meu irmão, minha mãe não gosta de mim, né? E naquele momento começa a abrir aquelas janelas, como é que é o nome daquelas janelas? Janelas killer. Então ele começa a abrir aquelas janelas destrutivas. Minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, porque ela trata ele melhor do que eu. E aí fica. O que é que acontece nessa situação? Ele não usou o código da autocrítica. Por quê? O livro, ele fala a segunda história, né? A segunda versão dessa mesma história, que trata da seguinte forma. Esse irmão que estava assistindo, ao invés de abrir as janelas killer, pratica o DCD e pensa, peraí, não é que minha mãe gosta mais do meu irmão, é porque no momento que minha mãe chamou, meu irmão foi e eu não fui. Então, na verdade, eu é que estou perdendo de ter momentos maravilhosos na companhia da minha mãe, e por isso que eu não estou me divertindo. Então, peraí. Aí ele chega lá na cozinha e fala, mãe, tem espaço para mais um? E nesse momento ele percebe, né? Ele se autoavalia e percebe que a mãe não tem culpa de nada. Que na verdade a culpa era dele. Porque ele que não quis ajudar a mãe e por isso ele estava perdendo aqueles momentos. Percebe como é importante a gente sempre praticar esse código da autocrítica, né? A gente sempre se autoavaliar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que muitas vezes a gente fica com raiva de uma coisa como se a gente tivesse razão. Mas às vezes nem sempre a gente tem razão. Pode ser que justamente naquele momento que a gente estava com mais raiva foi o momento que a gente mais errou. E daí quando a gente pratica o código da autocrítica a gente começa a perceber, peraí, realmente, eu acho que eu deveria ter agido de outra forma. Tá, amores? Então é isso. Para essa aula de hoje, fica essa reflexão, né? Como é que a gente lida com a nossa vida? Será que a gente está realmente usando o código da autocrítica? Né? Então vem assim, mais adiante, vem na página 140, fala do vamos conferir, né? Os benefícios de quem decifra os códigos de autocrítica. O que acontece? Constrói relações mais saudáveis, não é porque é aquela questão, não é que a gente sempre vai estar errado, mas também não é que a gente sempre vai estar certo. Por isso que a gente precisa praticar esse código da autocrítica. Fica mais tranquilo e tolerante, menos estressado. Isso são os benefícios, tá? Atrai novos amigos, né? Cultiva longas amizades, né? Porque daí uma pessoa que não pratica o código da autocrítica muitas vezes destrói as amizades assim com facilidade. Então são aquelas pessoas que ficam muito sozinhos, tá? Se você se acha muito sozinho, comece a avaliar quais as atitudes que você tem, tá? Então, pratica o código da autocrítica e comece a avaliar se realmente é o outro que está errado ou são as suas atitudes que estão fazendo com que as pessoas se afastem de você. Por outro lado, quem não decifra esse código, o que é que acontece? Fica muito irritado e se irrita o tempo inteiro, né? É inquieto, estressado, tem baixos níveis de solidariedade, porque a pessoa começa a pensar só em si, né? Nunca pensa no outro. Age impulsivamente, tá? Uma pessoa que não pratica o código da autocrítica, muitas vezes age da forma que acha que deve agir. E nem sempre é isso que deve acontecer. Torna-se um coitadista. Pois é, um coitadista. É porque ninguém gosta de mim. É porque só eu que sou errado. Não é assim. Por isso, né, mais uma vez falando pra gente finalizar
a nossa lição 4, né, com o código da autocrítica, é muito importante que a gente sempre se autoavalie, né, que a gente sempre perceba, será que o erro está em mim? Será que o erro está no outro? Né? Será que eu não preciso ceder de um lado, né, para que o outro ceda também? Isso faz parte da nossa autoavaliação. E assim a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Eu vejo vocês na nossa videoconferência. Beijo grande, estou com saudade de vocês. Tchau, tchau!